Educação à distância, mudando realidades. Olá, queridos alunos, queridas alunas. Eu sou a professora Rosa Martins e hoje nós vamos iniciar a nossa segunda unidade com a nossa aula da disciplina de Pesquisa em Educação e a aula de Métodos e Técnicas de Pesquisa na área de Educação. Esse é o conteúdo principal que nós vamos abordar nesta unidade. Então, fique atento que nós vamos trabalhar diferentes métodos e técnicas que ajudarão você a escolher os melhores caminhos para trilhar as suas pesquisas e os seus projetos de ensino, pesquisa e extensão. Vamos então? Qual é o conteúdo principal desta unidade 2? Estamos então iniciando a unidade 2 com o conteúdo de métodos e técnicas de pesquisa na área da educação. O que você vai estudar nesta unidade? Tem como objetivo identificar as metodologias, métodos e técnicas de pesquisa em educação e utilizar técnicas adequadas ao tipo do seu projeto. Nesta disciplina você irá elaborar um projeto e este projeto precisa ter fundamento em técnicas e métodos de pesquisa na área de educação. Então, vamos continuar com a nossa reflexão da pergunta norteadora da disciplina, que é se há tanta pesquisa em educação no Brasil, por que a educação não melhora em nosso país? Essa pergunta, ela nos faz refletir sobre muitas questões, entre elas, sobre o resultado das pesquisas que nós desenvolvemos. Não vou dar a resposta agora, mas nós vamos refletir durante toda essa unidade também. O que vamos fazer nesta unidade? Assistir a gravação das web aulas e fazer anotações, ler o capítulo 4 e 5 e, se possível, inclusive até o livro inteiro, mas eu estou especificando no mínimo os capítulos 4 e 5 do livro Metodologia da Pesquisa em Educação, abordagens qualitativas, quantitativas e mistas. Este é o livro base desta aula. Ele está disponível na plataforma Minha Biblioteca. Vocês também vão formar grupos para iniciar o projeto que vocês vão realizar nesta disciplina, conforme o modelo que será disponibilizado. E hoje eu vou falar deste modelo, na próxima unidade, na verdade, vou falar deste modelo. E vocês vão escrever também os capítulos 2 e 3 do livro coletivo que a gente já iniciou na nossa aula passada. Então, para iniciar o trabalho de hoje, da nossa unidade, sobre métodos e técnicas, eu quero fazer uma rápida abordagem sobre variáveis. O tema variáveis não é muito pensado, muitas vezes, e utilizado nas pesquisas qualitativas, como se fosse proibido utilizar variáveis nas pesquisas qualitativas, especialmente na educação. Na verdade, são assuntos que podem ser relacionados e que podem ser utilizados sim em pesquisas. Primeiro eu vou tratar o conceito de variável. Variável é uma condição característica, fator, propriedade ou qualidade que se modifica e pode ser medida. Este aí é o problema de ser usado em pesquisa e educação, porque muitas vezes a gente compreende que os fatores educacionais não conseguem ser medidos. Por exemplo, relação à quantidade, frequência ou intensidade. Este pensamento de que a pesquisa em educação não tem como ser medida por conta de ser uma pesquisa complexa, com muitos fatores, dificulta essa ação de utilizar a variável nas pesquisas. Mas é importante que a gente entenda que há sim alguns tipos de pesquisas educacionais, inclusive são utilizados em muitos programas de avaliação que usam variáveis. Então é importante que vocês também conheçam, e o livro base da nossa unidade relata e traz exemplos sobre isso, ok? Então eu quero trazer uma citação aqui de Matai Ramos sobre este assunto, que em educação dificilmente estabelecemos relações de causa e efeito lineares, nas quais identificamos uma causa específica para um tipo de comportamento ou resultado. Em muitas pesquisas, temos evidências ou indicadores de que há sim uma relação entre as variáveis, porém não podemos ignorar, na discussão, que outros fatores podem ter influência sobre o que está sendo medido. Por exemplo, uma pesquisa sobre evasão escolar. Nessa pesquisa, como determinar qual é a causa ou quais são as causas da evasão escolar dos alunos? Esta resposta não tem somente uma questão
que vai nortear a solução deste problema? Porque são muitos fatores que interferem na evasão escolar. Então, eu estou citando apenas um exemplo de uma pesquisa educacional. E uma pesquisa que investiga a evasão escolar pode ter variáveis. Isso depende do projeto e depende da forma que essa pesquisa será conduzida. É importante destacar que essas variáveis, elas também não responderão à totalidade das possibilidades que geram essa evasão. Ela dará respostas, sempre provisórias, mas dará respostas àquelas questões. Então, é importante dizer que nem a pesquisa qualitativa e nem a pesquisa quantitativa terá a condição de responder plenamente todas as questões de uma pesquisa. Vamos então continuando, eu vou tratar sobre o planejamento da pesquisa. Este planejamento, o livro traz um roteiro, eu vou abordar esse roteiro, mas vocês já de antemão eu digo que as pesquisas elas não necessariamente seguem esta ordem, mas é importante que você conheça passo a passo e entenda em que momento você precisa realizar esses passos, essas etapas da pesquisa. Inicialmente, a gente começa com brainstorming, que é a busca livre sobre aquele tema. Ler aleatoriamente ou ler autores indicados por professores. O importante é que você busque informações sobre aquele assunto. Depois que você faz esse primeiro ponto, você vai realizar, definir um tema que vai ser investigado. Depois você vai elaborar o problema, que é uma dificuldade, necessidade ou preocupação da sua pesquisa. Depois você vai elaborar a justificativa, que é a importância, a necessidade de estudar o problema. Quero destacar que a justificativa ela está essencialmente relacionada ao problema, então a justificativa não é uma importância vaga, ela é uma importância relacionada ao problema, ou seja, precisa dizer porque aquele problema deve ser pesquisado. Continuando, objetivos. Ao elaborar objetivo geral e específico, você precisa dizer onde pretende chegar e o que deseja alcançar. Alguns estudiosos dizem que um dos maiores problemas de elaborar objetivos em uma pesquisa é a falta de uma produção científica sobre este assunto, porque o objetivo muitas vezes ele não é bem discutido nas obras de metodologia científica, apesar de que nós temos os objetivos no roteiro do projeto. Mas é importante dizer que há pelo menos duas vertentes sobre os objetivos. Eu gostaria de tratar essa distinção. Uma delas é que diz que os objetivos eles devem ser elaborados na medida em que respondem ao problema, ou que conduzem à investigação do problema. Isto significa dizer que um objetivo seria transformar a pergunta, que é o problema, em um verbo. Ou seja, você elaborar um objetivo com um verbo no infinitivo a partir daquele problema, daquela pergunta que foi formulada. Mas os autores deste livro, que nós estamos usando como base, eles não concordam muito com esse procedimento. Eles pensam que o objetivo ele está relacionado sim com o problema, mas ele não é uma transcrição verbalizada, vamos dizer assim, daquele problema. Ele deve ser um guia, um norteador da pesquisa com algumas conduções que podem ser ampliadas com relação ao problema. Independente da forma que você elaborará o objetivo, é importante que você saiba que ele tem que ter coerência com o problema. Continuando, hipóteses. As hipóteses não são muito utilizadas nas pesquisas qualitativas, muitas vezes, mas elas podem ser utilizadas sim. Elas são alternativas para a solução do problema, para a compreensão do problema. Se o problema é uma pergunta, a hipótese é uma possibilidade de resposta e ela, assim como os objetivos, ela é uma norteadora da pesquisa. Ou seja, nas pesquisas em educação, necessariamente você não deve refutar ou aceitar uma hipótese. Não é este bem o objetivo, mas ela é uma guiadora das ações de um projeto de pesquisa. É importante dizer que ela ajuda a clarear, delimitar o seu caminho de pesquisa. Continuando, algumas dicas aqui para a elaboração do seu caminho de pesquisa. Você deve estudar metodologias e técnicas de coleta de dados antes de escolher.
você deve também definir estratégias para coletar os dados da pesquisa. Não sei se vocês lembram que na aula anterior, a professora Andréia fez uma pontuação muito importante, que dados nas pesquisas qualitativas, eles não estão prontos, eles são construídos na pesquisa. Ela inclusive sugeriu que não se utilizasse esse termo comumente utilizado nos livros de metodologia científica, coletar dados. Porque subentende-se que se você vai coletar é porque ele já existe. E na verdade, e eu concordo com isso, as pesquisas qualitativas e em educação, os dados eles são construídos, são percebidos, são desvelados no decorrer do processo investigativo. Então, é um termo que a gente usa, mas é importante também saber o que está por trás dessa compreensão. Como pretende analisar os dados? Que softwares, que tecnologias podem apoiar você a fazer a sua pesquisa, a fazer a sua análise e estude as regras e as normas para a escrita do seu texto final. Aqui eu trouxe os verbos que é de uma taxonomia bem conhecida, a taxonomia de Bloom. São verbos que podem ajudar você a elaborar os seus objetivos de pesquisa. Bloom ele relaciona os verbos com processos cognitivos. Então, por exemplo, se o seu processo cognitivo é para conhecer algo, então você vai usar verbos relacionados a isso. Conhecer, definir. Se é compreender, você vai usar verbos como compreender, classificar, concluir e por aí vai. Então, eu não vou citar todos eles, eles estão no nosso livro, mas é importante que você conheça que esses verbos, eles podem ajudar você a ter uma clareza no momento de elaborar os seus objetivos. Voltando aqui ainda para o planejamento da pesquisa, eu vou falar um pouco sobre amostra. A amostra na pesquisa qualitativa é um tema bastante controverso, assim como variáveis. Muitas vezes a gente entende que amostra, a gente não tem que pensar isso numa pesquisa qualitativa, mas é muito importante já esclarecer que é possível sim utilizarmos a amostra e inclusive é desejável que a gente tenha numa pesquisa uma definição clara do que seja a nossa amostra. É porque muitas vezes as pessoas confundem a amostra probabilística com não probabilística. Então eu vou explicar a diferença entre elas e vocês podem aprofundar isso na leitura do texto. A amostra probabilística, todas as pessoas, toda a população, ela tem a mesma probabilidade de participar da sua pesquisa, de participar da sua amostra. Já na não probabilística, essa amostra ela é composta por critérios de composição. E com isso, nem todas as pessoas poderão participar, terão a mesma chance de participar da sua amostra. Então, se as amostras são pequenas de um grupo particular, não tem a intenção de generalizar. Então, se você faz uma pesquisa qualitativa com um grupo pequeno, é complicado você pensar em generalizar. Então, a amostra não probabilística, ela tem uma essência bastante qualitativa, porque o foco não é a generalização para a população inteira, porque quantitativamente a amostra não é significativa, mas ela tem uma representatividade e é com essa ideia que a gente trabalha quando a gente define uma amostra não probabilística. Não sei se ficou claro, mas é importante que vocês aprofundem esse conteúdo no livro. Aqui algumas dicas importantes. O tamanho da amostra por si só não garante representatividade, pois isso depende das características relacionadas à heterogeneidade das respostas que são obtidas. E se a população é heterogênea, indica-se a seleção de uma amostra grande. Se a população é homogênea, uma amostra menor pode ser aceitável. Então, aqui são algumas orientações, algumas reflexões que podem orientar quando você for definir a sua amostra da pesquisa. Bom, continuando, eu vou falar sobre a ética na pesquisa em educação. É uma observação. As pesquisas educacionais geralmente envolvem pessoas, envolvem seres humanos. Muitas vezes envolvem, inclusive, crianças. Então, é importante dizer que toda pesquisa no Brasil que envolve seres humanos, que tem como fim publicizar, divulgar esses resultados, ou ter um contato em que essas pessoas poderão ser identificadas de algum modo, precisa seguir algumas regras. Então, algumas perguntas eu coloquei aqui com base na leitura do livro, que vocês podem pensar. Por exemplo, um professor, você que é professor
e que está também fazendo uma pesquisa em uma escola em que você trabalha, por exemplo. Até que ponto essas informações que você vai obter na pesquisa, você pode utilizar de fato? Até que ponto você pode divulgar esses dados? Esses dados poderão prejudicar ou poderão contribuir com alguém da escola? Pode afetar, por exemplo, uma questão avaliativa da atuação daquelas pessoas? Então, é importante dizer que há um limite ético do uso dos dados, sejam dados obtidos diretamente com pessoas e pode ser de dados em bancos institucionais que não são públicos. Porque não é porque os dados estão em algum repositório da instituição que eles são públicos. Então, é importante entender os limites. De repente, você tem acesso àqueles dados porque você é servidor daquela instituição, você é um professor daquele lugar. Então, é importante ter claro que no projeto todas essas situações devem estar descritas. A escola, a instituição deve saber disso, deve ter a sua declaração de anuência e o processo, todo o projeto deve ser submetido ao sistema CEP-CONEP, que eu vou falar um pouquinho agora, que é o sistema no Brasil que faz essa apreciação ética da pesquisa. Esse sistema, ele é regulado aqui pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e eu quero citar a Resolução 510 de 2016, que é especificamente voltada para a pesquisa na área de ciências sociais e humanas, com utilização de dados obtidos diretamente de participantes, né, de pessoas, ou informações que possam identificar essas pessoas. Então, leiam essa resolução, procurem seu professor, seu orientador, caso vocês queiram fazer uma pesquisa com pessoas. Isso é importante porque pesquisa envolve uma responsabilidade social de devolução desses resultados, tanto para quem participou da pesquisa, quanto para a sociedade em geral. Então, você não pode abrir mão de garantir o direito dessas pessoas e também o seu direito de ser respaldado no momento que você divulgar essas informações. Continuando sobre o planejamento da pesquisa, eu vou destacar agora um ponto que é muito questionado pelos alunos. Que metodologia, que tipo de pesquisa eu adoto no meu trabalho? Existem várias classificações e cada livro de metodologia, vocês vão perceber que classifica muitas vezes de uma forma. De modo geral, as classificações acontecem conforme a natureza, conforme alguns elementos que envolvem aquela pesquisa. Por exemplo, existe a classificação pela natureza, que é básica ou aplicada, pelo objetivo da pesquisa, se é uma pesquisa exploratória, explicativa ou descritiva, pelo tempo que a pesquisa vai levar, se é transversal ou longitudinal, pela fonte utilizada, documental, histórica, pela abordagem, se é qualitativa, quantitativa ou mista, e pelos procedimentos também que você utilizou naquela pesquisa. E isso envolve uma pesquisa narrativa, etnográfica e por aí vai. Eu vou resumir neste quadro esses tipos de pesquisa. E no momento que você estiver escrevendo sua metodologia, você pode utilizar esse padrão, caso você queira, e o seu orientador também queira, né, durante o seu trabalho de orientação. No caso da nossa disciplina, a gente vai fazer um exercício e vocês vão seguir esse padrão. Vocês vão dizer, por exemplo, que de acordo com a natureza da pesquisa, a pesquisa é de natureza aplicada ou de natureza básica. Quando você fala que é básica, é uma pesquisa que visa um entendimento fundamental. Quando é aplicada, é uma pesquisa que é orientada para o uso daquela informação, para a aplicação daquele conhecimento. Com relação aos objetivos, ela pode ser uma pesquisa exploratória, explicativa ou transformadora. Exploratória e explicativa a gente já conhece bastante, mas achei interessante que os autores deste livro base, eles dizem que existem as pesquisas transformadoras. Elas já existiam, mas eles dão esse nome, que eu considero bastante inovador, porque é uma pesquisa que visa uma transformação social. São as pesquisas de colaboração, as pesquisação, pesquisa participante. Ela já existiu, mas esse nome transformador é um nome um pouco mais diferente. Com relação ao tempo da pesquisa, elas podem ser transversais, que são coletas pontuais em um momento específico, ou podem ser longitudinais, que são coletas ao longo do tempo. Existem, por exemplo, é citado no livro, pesquisas que têm duração de mais de 70 anos. Uma pesquisa que começa com determinado pesquisador e, de repente, vai sendo continuada por outros pesquisadores. Então, essas são as pesquisas longitudinais. Continuando, com relação às fontes.
existem várias fontes. Então, a pesquisa ela pode ser uma pesquisa documental, que eu quero até destacar aqui, que dentre as pesquisas documentais existe o tipo de pesquisa com a fonte biografia educacional, o tipo de pesquisa biografia educacional. Achei muito interessante, que é uma pesquisa documental, não tem campo, mas você faz um detalhamento, uma pesquisa bastante profunda de histórias de vida, de história de profissão, de pressupostos teóricos, pedagógicos, de uma determinada figura, né, de um professor que teve uma grande contribuição para uma determinada área da educação, como Paulo Freire, por exemplo. Então, biografia educacional é um tipo de pesquisa que eu acredito que a gente pode investir mais na área da educação. Tem muito a nos ensinar. Com relação às outras fontes, a pesquisa de campo. Na educação, a nossa compreensão que pesquisa de campo é o lugar do vivido. É a escola, é a sala de aula, é o lugar do vivido. Laboratório é uma pesquisa em um ambiente controlado, não é muito utilizado nas pesquisas educacionais, mas também em algumas áreas da pesquisa educacional pode sim ser utilizado. Internet, quero citar aqui um exemplo da etnografia virtual, pesquisas unicamente via internet, e aí existem assim, várias tentativas de reflexões sobre a questão da etnografia virtual. Um conceito de copresença e imersão é diferente, né, do conceito presencial, mas de toda forma, os autores têm pensado que não existe somente essa questão virtual, porque mesmo o mundo virtual, ele é um mundo que é intrinsecamente relacionado ao mundo físico, então não há uma separação, né? Então, a etnografia virtual, muitas vezes agora, está sendo repensada com métodos que envolvam essa questão do virtual e do não virtual. Mas a ideia da etnografia virtual é trazida da etnografia de campo normal, de campo físico, a vivência prolongada num determinado lugar. Só que nesse lugar seria um local, um ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, onde essa pessoa teria um tempo prolongado de permanência neste ambiente para estudar, por exemplo, acompanhar uma turma durante 4 anos ou durante 1 ano, enfim, uma turma EAD. Então, essa é um tipo que pode ser um tipo de etnografia virtual. Estou dando só um exemplo. E a etnografia cognitiva, que é um pouco mais recente, essa discussão, que traz essa visão de redes, de interações. Então, é um campo que a gente pode conhecer melhor e sair um pouco daqueles tipos de pesquisa que a gente comumente realiza na área da educação. Com relação à abordagem, é um grande problema, vamos dizer assim. A pesquisa qualitativa tem como objetivo compreender determinados fenômenos em profundidade, e a quantitativa ela visa mais a compreensão por meio da quantificação daquilo que pode ser medido. E por causa disso, na educação muitas vezes essa pesquisa ela é desconsiderada e na verdade ela pode sim ajudar em compreensão de muitos fenômenos. E a pesquisa mista, que incorpora elementos tanto da abordagem qualitativa quanto da abordagem quantitativa. E aí eu quero dar um exemplo que tem lá no nosso livro, que traz alguns tipos de pesquisas, de desenhos, de pesquisas mistas, de métodos mistos de pesquisa. O design convergente, ele traz, por exemplo, na fase 1, coletas pontuais de dados quantitativos e de dados qualitativos. Na fase 1, você já coleta todos os dados qualitativos e quantitativos. Depois você integra esses resultados em um texto e aí você faz a interpretação e a comparação entre o quantitativo e o qualitativo. Já o próximo design, que é o explicativo, na fase 1 você somente faz a coleta quantitativa, a coleta dos dados quantitativos. Depois você vai identificar os resultados para dar sequência, né? E na segunda fase você vai coletar e analisar os dados qualitativos. Então, aqui a gente já faz diferente. Primeiro, coleta quantitativo, identifica os resultados, depois coleta o qualitativo, e aí, por fim, que você vai interpretar esses resultados e o qualitativo explica o quantitativo. E no último design que eles apresentam, que é o design exploratório, na fase 1 você coleta e analisa os dados qualitativos,
Na fase 2, você identifica a característica para teste e na fase 3, você testa quantitativamente aquela característica que foi definida na fase 2. E por fim, você interpreta os resultados, como o teste pode melhorar os resultados. Então, só aqui nesse espaço, a gente apresentou 3 modelos de métodos mistos que muitas vezes a gente não considera nas nossas pesquisas porque a gente desconhece. E lá no livro eles trazem vários exemplos de pesquisas que utilizam esse tipo de método. Então, é importante que você se aprofunde nisso. Com relação aos procedimentos, eu gostaria que você ficasse bem atento nisso. Existe, com relação aos procedimentos, a classificação de pesquisa narrativa, que é a pesquisa que visa compreender o significado da experiência vivida da pessoa. Nessa pesquisa entram as biografias, as autobiografias, a autoetnografia, história de vida, história oral, entrevistas narrativas, enfim, a etnohistória, vários tipos de pesquisa. Já a pesquisa fenomenológica precisa de um conhecimento da filosofia, porque a pesquisa fenomenológica, a base dela é a filosofia. E a experiência estudo de experiência de seres humanos, que visa descrever e interpretar os fenômenos. Então, é importante que a diferença entre essas duas pesquisas é que a pesquisa narrativa, ela visa compreender significados, o significado de algo para alguém. Já na pesquisa fenomenológica, a ideia é de descrever e de interpretar. O pesquisador, ele já faz um trabalho hermenêutico, já ele faz a interpretação dessas informações, dessas construções que ele levantou durante a pesquisa. Com relação a outras classificações, temos a etnografia, estou citando alguns exemplos, né? A etnografia, quem vai fazer etnografia precisa conhecer um pouco mais sobre a antropologia, que é a base da etnografia. O foco dessa pesquisa é a cultura, exige uma descrição densa daquilo que você observou e existem vários tipos de etnografia, como a gente colocou aqui. E o objetivo dessa pesquisa é analisar, descrever, como eu falei, a descrição é importante, analisar e interpretar a cultura de um ou mais grupos de pessoas, incluindo contexto, comportamento, crenças, imaginação e linguagem. O estudo de caso, que é muito conhecido na área da educação, é uma pesquisa de campo com categorias amplas, ou contexto em que estuda um caso delimitado por parâmetros a partir de múltiplas fontes e com análise e interpretação a partir da triangulação entre fontes. Eu gostaria de fazer uma observação sobre o estudo de caso, porque inclusive no nosso livro eles falam, os autores falam que muitas vezes a gente pensa que vai pesquisar uma escola, então logo, porque eu vou pesquisar uma escola, é um estudo de caso. E, na verdade, não é a quantidade que define a classificação da pesquisa. Se eu vou pesquisar uma escola, é um estudo de caso. Não é isso. O estudo de caso, ele é definido pelos parâmetros que você utiliza para aquele caso. Eu vou pesquisar aquela escola por quê? Ela tem algo a ser pesquisado de diferente de outras escolas? O que é que eu vou usar como parâmetro para definir que essa escola precisa ser pesquisada? Então, a chave de um estudo de caso está mais relacionada ao problema de pesquisa do que a quantidade de pessoas envolvidas, ou de sujeitos envolvidos, ou de objetos, entre aspas, de pesquisa envolvidos, ok? Continuando, quero citar aqui a pesquisação, que é muito utilizada nas pesquisas educacionais. E nesse grupo pesquisação entram vários outros tipos de pesquisa que envolvem cada uma com a sua especificidade, como as pesquisas colaborativas, pesquisa participante. O foco de todas elas é a orientação para a prática. É importante dizer que elas são pensadas para a mudança em uma determinada realidade, envolvendo as pessoas daquele lugar. E aqui tem um ciclo, que é a identificação de um problema, né? Essas pesquisas participativas identificam um problema ou uma área, planejam uma ação de intervenção para transformar, para contribuir com aquela realidade, implementam esse plano de ação, avalia e reflete sobre os resultados. Esse é o ciclo base de uma pesquisa ação ou participante. Quero concluir nossa aula
Lembrando aqui da leitura do livro, da importância da leitura desse livro inteiro, que é a partir desse livro que nós estamos escrevendo o nosso livro coletivo, Pesquisa e Ensino em Sala de Aula, e do nosso livro que foi base para esta aula de hoje, Metodologia da Pesquisa em Educação, de João Matá e Daniela Ramos. E também quero lembrar que ainda da Pesquisa em Educação, Abordagens Qualitativas, de Mengaludic e Marli André, que traz bastante informação sobre pesquisa em educação, sobre metodologias, especificamente técnicas de pesquisa, e trago ainda a reflexão que a gente vem fazendo sobre a pesquisa e o impacto que ela tem na educação. Para finalizar, já uma ideia aqui de resposta àquela reflexão, vou citar aqui o que os autores do nosso livro base falam. Há um distanciamento entre a produção acadêmica e as práticas escolares, levando ao pouco reconhecimento das contribuições da pesquisa e, consequentemente, à sua desvalorização, o que é reforçado pelo pouco investimento em pesquisa previsto nas políticas públicas de educação. Então, já podemos pensar que o distanciamento entre a academia, né, as pesquisas acadêmicas, científicas acadêmicas e as práticas da escola forçam ali esse resultado de ter um impacto, porque se não há uma interação entre aquilo que se estuda na faculdade e aquilo que se realiza no contexto escolar, dificilmente vai haver algum impacto dessas pesquisas, desses estudos no ambiente escolar, sem aqueles sujeitos participarem. Então é importante já pensar que esse pode ser um dos caminhos para refletir sobre por que algumas pesquisas, ou por que fazemos tantas pesquisas e poucos impactos na escola. Será que estamos fazendo pesquisas que realmente estão estudando a realidade da escola? E agora, após a pandemia, será que estamos pensando em como a educação está acontecendo? Ou será que estamos apenas lendo textos que outras pessoas escreveram e pouco conhecendo o que está acontecendo de fato na escola e na sala de aula? Eu espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula, que vocês leiam os textos e que vocês pensem em excelentes projetos para as suas escolas. Um grande abraço e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.